Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha que irônico, a Globo News que defendeu com unhas e dentes o Alexandre de Moraes, que chamou quem criticava o Supremo de golpista, de antidemocrático. Agora tá com a voz embargada ao vivo, porque o Moraes foi atrás de jornalista para caçar quem vazou o contrato da mulher dele com o Banco Master. E o detalhe mais importante, ele não negou nada. Nenhuma palavra desmentindo o escândalo. Em vez de explicar, foi punir quem mostrou. Em vez de responder, foi atrás de quem falou. E aí vem o mais irônico de tudo. Um dos jornalistas da Globo Lixo tentou defender o STF como sempre, porque esquerdista nunca falta quando o Moraes precisa de um escudo. Mas dessa vez, a própria colega de bancada cortou o barato e disse na lata que o Supremo não pode sair caçando fonte de jornalista, deixando o militante sem resposta. Assiste comigo na íntegra. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo determinou a quebra do sigilo bancário dos 4 servidores que foram alvo de busca e apreensão da PF, suspeitos de vazar dados fiscais de ministros do STF e de parentes. Uma investigação da Receita Federal apontou que servidores do órgão e do SERPRO acessaram irregularmente as informações. Essa investigação da Receita se junta a uma apuração que já estava acontecendo por lá sobre vazamentos de informações, e isso tudo foi enviado para o STF, no bojo do inquérito das fake news. Nesse inquérito das fake news, que é um inquérito aberto de ofício em 2019 pelo STF, a PGR fez os pedidos para o ministro autorizar as operações de hoje, né? A busca e apreensão e as quebras dos sigilos bancário, fiscal e telemático. Vamos lá, então. É uma investigação da Receita, né? Quer dizer, a Receita fez um procedimento interno. Gigantesco. Gigantesco. A Folha de São Paulo fala em mais de 100 pessoas, não sei se de fato é isso, mas a apuração do jornal cita isso. Mas é um procedimento interno da Receita já, parece que é anterior mesmo a a entrada no inquérito das fake news da questão do vazamento, porque o ministro Alexandre de Moraes queria saber sobre o vazamento e o mecanismo que ele tem usado formal para isso é o inquérito das fake news, que já existe lá desde 2019, para ver, apurar, investigar os ataques aos ministros do Supremo. Paralelamente, na Receita já tinha um procedimento aberto para apurar acessos indevidos, que eles têm sistemas internos que apitam, né? Acessou indevidamente, pá. E aí isso tudo foi para o STF, né? O que a PGR fez foi pedir as quebras, mas a investigação está no Supremo desde sempre. Está no Supremo. Ô, Júlia, então vamos explicar. Em 2023, a Receita diminuiu ainda mais as possibilidades de acesso indevido a dados fiscais. Foi uma portaria de 2023. Então, como é que é o protocolo? Eu quero acessar os dados fiscais da Júlia. Então, eu coloco no sistema o motivo de eu estar acessando os seus dados. Ó, ela caiu na malha fina, é uma determinação judicial. Não é para você evitar a pesca probatória. De você dar um Google lá no sistema da Receita, de qualquer a mulher do ministro, e pegar. Isso não pode, você tem que justificar. Então, foi relativamente fácil identificar esses servidores, porque havia acesso deles, mas não havia a justificativa por que eles estavam acessando esses dados. É o tal da justificação funcional. Então, essa foi a forma de investigação. Cruzar o login, né? Cruzar ali quem está acessando, com a informação se tem ou não uma justificativa para fazer aquilo, Júlia. Entendi. E você falou do inquérito das fake news. Porque assim, essa investigação, em tese, não deveria ser no STF. Porque o servidor não tem foro por prerrogativa. E a vítima não tem direito a foro por prerrogativa. Então vamos lá, o ministro do STF é assaltado na rua. Então esse caso é a primeira instância, porque o autor do crime, ele não tem foro por prerrogativa. Um ministro do STF está andando na rua e bate a carteira de alguém. Esse caso vai para o Supremo, porque ele tem foro por prerrogativa. Então, o foro por prerrogativa é de quem está sendo acusado de crime. Nesse caso, são os servidores que estão sendo acusados de crime. Então, por que está no Supremo? Como a Júlia explicou, por conta desse inquérito das fake news, aberto em 2019, pelo ministro Dias Toffoli. O objetivo declarado era investigar ataques à Suprema Corte. O primeiro resultado prático desse inquérito foi a censura à revista O Cruzoé, que falava de um documento que relacionava o ministro Toffoli a Odebrecht. Então, esse foi o primeiro efeito prático desse relatório. Depois, o relator é o Alexandre de Moraes, não foi por sorteio, e esse inquérito foi ali uma pedra no calcanhar
no governo Bolsonaro. O ministro Toffoli, na época era presidente do STF, ele escolhe, né, o próprio ministro Alexandre para ser pelo perfil e passado do ministro Alexandre, que foi promotor de justiça. Então, tem justamente essa veia de investigação. E é até curioso que eu e o Otávio falando aqui, a gente fala uma informação que ela até não é precisa, mas ela mostra essa confusão que acontece com isso. A gente fala investigação no STF. O STF não investiga, né? Não deveria ter uma investigação no STF, mas tem um inquérito aberto no STF, né? Essa é uma das críticas, né, a esse inquérito, que ele, em tese, ele fere, né, o princípio investigatório, de que a investigação não cabe à justiça, mas sim cabe à polícia, assim como a dona da ação penal o dono da investigação penal o autor da ação penal é o Ministério Público. E só que esse inquérito, que tinha a constitucionalidade dele questionada por jurista, porque você tem duas histórias. Você tem o cenário político e você tem a crítica jurídica. Politicamente, a corte estava muito pressionada por conta do Bolsonaro ter elegido o STF como inimigo público número 1 dentro do seu projeto autoritário. A outra são juristas que não têm nada a ver com esse cenário político e fazia críticas a esse inquérito. A Raquel Dodge, que era a Procuradora-Geral da República, por exemplo, era uma dessas críticas e não tinha nada a ver com um golpe, com tentativa de golpe. Então você tem esses dois grupos, assim, sendo críticos a esse inquérito. Mas a Corte se reuniu em 2020. Verdade, bem lembrado. E falou que é ok. 10-1, por 10-1 decidiu que era constitucional, foi um questionamento do partido Rede, Sustentabilidade, e por 10-1 o Supremo disse, o inquérito é constitucional, a escolha do Alexandre de Moraes sem sorteio foi constitucional, o único voto contrário foi o Marco Aurélio, então hoje ex-ministro Marco Aurélio, que apelidou de inquérito do fim do mundo. E a Lindora Araújo, lembra dela? Eu falei Raquel Dodge. Que foi contra. A Lindora Araújo, que era a sub do Aras. Isso. Ela foi num momento, né? Teve o Jacques, que era Humberto Jacques, né? Que era, durante um período, ele que era o sub, que atuava no STF, depois foi a Lindora. E toda vez que a Lindora Araújo tinha que dar algum despacho, alguma manifestação da PGR nesse inquérito, ela fazia questão ali, a PGR, né, fazia questão de firmar a posição, não somos favoráveis porque não pedimos a abertura, o autor da ação penal o dono da ação penal é o Ministério Público e a gente não pediu a abertura desse inquérito, e a gente não abriu esse inquérito foi aberto de ofício. Então, isso que a gente está colocando aqui é para mostrar a raiz dessa discussão, que vem lá de trás, vocês acompanharam com a gente desde então, e que hoje continua levantando a polêmica. O que a gente está falando, né, Otávio, de uma suspeita muito grave, que é a quebra do sigilo funcional, que é um crime, que está previsto em lei, esse crime. Os servidores não podem ficar lá acessando por conta própria, servidor da Receita ou do SERPRO, por conta própria, dados de ministros de autoridades para passar para alguém, para fazer luta política. Isso não pode, isso é crime, isso tem que ser investigado. Mas, da mesma maneira, o STF não pode querer ir para cima de quem é fonte de jornalista para fazer eventual retaliação, porque essa é uma leitura que o Congresso já está tendo dessa decisão do ministro de hoje, que é fechar o cerco para saber quem que está dando informações para a imprensa em relação por exemplo, o contrato do ministro Alexandre, do escritório da mulher do ministro Alexandre com o Banco Master, etc. Então, vamos lá. Antes, você falou na Lindora, eu fiquei preocupado se eu tinha cometido uma imprecisão ao citar que a Raquel Dodge, que não tinha nada a ver com golpe de Estado, era contra esse inquérito. E realmente foi a Raquel Dodge. A Raquel Dodge, inclusive, ela arquivou esse inquérito. Esse inquérito das fake news foi arquivado. Na manifestação, ela disse que as provas produzidas na investigação não serão usadas pelo Ministério Público para acusar os envolvidos. E aí a Corte decidiu levar à frente esse inquérito. O atual procurador, ele colabora com esse inquérito, tanto que o pedido de investigação vem da Procuradoria. Paulo Gonet tem uma posição antagônica da Raquel Dodge. Inclusive, a Raquel Dodge seria um dos nomes para ir ao STF, e esse posicionamento dela contra esse inquérito é que dificultou muito a campanha dela. A campanha para virar procuradora-geral, né? A campanha para ir para o STF. Quando ela sai da Procuradoria, o nome dela é ventilado... Sim, ela já era procuradora-geral, claro. O nome dela é ventilado para o STF. Sim, você tem razão. E ela não ela não tem nem competitividade porque foi contra o inquérito das fake news. Peitou o Supremo nesse sentido.
Então, o que tem gente já enxergando no Congresso, Otávio, pelo que você conversou com as pessoas, é um movimento que pode ser parecido com o que foi da Cruzoé lá atrás. Sim. É uma coisa, é uma leitura de que isso seria para entender o vazamento para a imprensa das informações que vieram. Quem já vocalizou essa preocupação foi o senador Alessandro Vieira, que ele faz a ressalva de que se há crime na Receita tem que ser apurado, Claro, mas que isso não sirva para como um instrumento de intimidação do trabalho da imprensa, porque o dever de sigilo é do servidor e não do jornalista. Nossa missão é, à luz do interesse público, divulgar informações, mas quem tem o dever do sigilo é o servidor público. E muito bem, porque a Receita já estava fazendo uma investigação, né? Isso é importante a gente saber. Como a gente disse, já tinha um procedimento interno desses mecanismos próprios da Receita que detectou, né, esse alerta foi detectado de que havia o acesso indevido aos dados. Então, a Receita já estava fazendo uma apuração lá e a Receita pode enviar para o Ministério Público quando há um indício de crime. O que chama a atenção aqui nesse contexto, nesse arranjo, melhor falando, é o inquérito das fake news no meio, com o STF como vítima investigando, né? Embora haja esse alinhamento maior que você bem destacou com a PGR hoje. Hoje o Paulo Gonet é alguém bem aliado ao Supremo. Todas as decisões que ele tomou, principalmente nesse caso Master, são posições de alinhamento a uma ala ali da Suprema Corte, né? Então, é completamente diferente do que foi o Aras. O Aras, por exemplo, ele era considerado um puxadinho, como é que a gente vai dizer, do executivo, do governo, do executivo, né? E os críticos da gestão do Gonet dizem que ele atua muito em sintonia com o Supremo. De fato, ele foi sócio do Gilmar Mendes no Instituto do Gilmar Mendes, e Gilmar Mendes participou também ativamente fez campanha, né? É um nome avalizado por uma ala do Supremo, o Paulo Gonet. Então, por isso que ele também não vê problema algum nesse inquérito das fake news, ao contrário de seus antecessores, Raquel Dodge e Aras. Para a gente finalizar, ele peticiona até no inquérito, né? Então, não é que há uma investigação do Ministério Público, que a Receita mandou para o Ministério Público e o Ministério Público abriu uma investigação. Não é esse caminho. O caminho que acontece é a Receita manda para o STF numa investigação que já existe no STF, que é o inquérito das fake news, que foi aberto para ver, para apurar ataques aos ministros do Supremo. Então, essa ferramenta que continua aberta, né, também tem um outro ponto que é super questionável, que é o prazo de validade desse inquérito, é como se fosse ad eternum, ele continua lá aberto, se os ministros acham que há algum ataque contra eles, eles puxam esse inquérito e a investigação é feita no bojo desse inquérito. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes vai ser o próximo presidente. Ele sucede ao fim de 2027. Então, provavelmente não haverá, como se diz, encerramento desse inquérito no curto prazo. Né? Uma vez aberto, esse inquérito só pode ser encerrado por decisão do relator ou se ele submeter ao colegiado. Então, 100% a decisão do relator. Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.